Gente, então, olha, boa tarde a todos novamente. Hoje é uma sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. Esse é o verbete de número 4.822. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 8 máximos. O tema de hoje é de interesse de todos, que se chama Salvado de Incêndio. E a especialidade é a urbexologia. O nosso verbetógrafo é o Gilson Vieira, que é graduado em Educação Física, voluntário da Conscienciologia desde 2002, docente desde 2013 e tenepsista desde 2012. Então vamos para a definição. O salvado de incêndio é a expressão metafórica relativa a consim ou consciexis auxiliada, socorrida, transferida ou resgatada de ambiente degradado em dimensão extrafísica ou de ambiente intrafísico atribulado no âmbito da assistência da Helbex em curso no nosso planeta. Na pensinologia, o holopensene pessoal da assistencialidade, o holopensene recinológico consciencial, o holopensene planetário reurbanizado. Pôs uma novinha. Ela foi Na falar, começou a falar, fatologia, acabou a pilha. a reflexão Tentou de novo, decorrente do vamos ver. fato de receber assistência, a janela terapêutica passível de ser aproveitada pelos assistentes, os experimentos conscienciométricos na condição de consim-cobaia, o ajuste do rumo da proexis, a ficha evolutiva pessoal, facilitando a condição de salvado de incêndio. A assistência em ambiente socorrista pelos amparadores extrafísicos ao salvado de incêndio. A autovivência do estado vibracional profilático. O aumento do rapport com os amparadores extrafísicos, a blindagem energética da Equipex, a expansão da autoconsciencialidade de consins e consciexes na Cognópolis Foz do Iguaçu, Paraná, a central extrafísica da fraternidade. E aí ele vem com uma série de itens e na acabativa a gente chama atenção para os seguintes itens da remissiologia: acolhimento assistencial extrafísico, convalescença evolutiva, reagrupamento evolutivo, resgate na baratrosfera e socorrista multidimensional. O salvado de incêndio, quando lúcido, atua com vontade férrea, ortointenção e resiliência evolutiva, na busca pelas reciclagens renovadoras, passíveis de construir o complexes da proexis. Na questionologia, você considera ter sido salvado de incêndio? Quais têm sido as próprias reperspectivações existenciais lúcidas no transcurso da atual vida intrafísica? Na filmografia, a gente tem um item e na bibliografia específica, a gente tem 4 itens. E na análise aqui da equipe da Enciclosapiens, resgate, renascido, reurbexologia, desastre, holopensene, resiliência, vontade, inventário, aprendizado, ressomatologia, socorro, descoberta, salvamento, autocorreção, convalescença, cinzas, proexis, reciclagens, oportunidade para bastidores. Então, a gente passa a palavra aqui para o Gilson, para que ele explique um pouquinho o contexto da escolha do tema. Meu boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a todos e dizer que é muito grato estar aqui, e essa foi a sensação que eu tive ontem, quando estava dando algumas passadelas nos estudos. Então, a gratidão que eu sinto aqui é esse momento de convívio, da grupalidade, que a gente está nos auxiliando a fazer a evolução juntos.
E depois agradecer a Mabel, a mediação aqui, a equipe do tertuliário, os teletertulianos e os tertulianos aqui, os amparadores, a Suzana, a fisioterapeuta que me ajudou aqui para estar aqui hoje, o Eduardo Azevedo, a Ivone, a minha duplista. Então, de maneiras que esse verbete, em síntese, eu queria falar de doença grave. E aí eu fiz a definição de doença grave e mostrei para a colega Ivone. Foi aqui no tertuliário mesmo, num círculo. E aí ela olhou para mim e falou assim, não faz isso aí não, isso aí é só seu umbigo. Faz salvado de incêndio. E eu disse, mas o que é salvado de incêndio? E ela começou a me explicar. A partir daí eu comecei a estudar para ver o que eu podia fazer. Ela é madrinha e ela pode dar aqui uma posição da experiência, do que ela pode ampliar para a gente nessa vivência nossa, né? Você quer falar, Ivone? Tem microfone aí, Ivone? Posso falar? Bom, aconteceu assim. Quando o professor Valdo ele estava formatando, arrumando a holoteca, ele pediu para que os elementos que estivessem lá no holociclo caminhassem com ele, que ele queria mostrar toda a holoteca e do jeito que ele queria apresentar a holoteca e também os elementos aprenderem como apresentar. Então, nós fomos num grupo pequeno, entramos na holoteca e nós estávamos entusiasmados com tudo que ele apresentava e, de repente, um elemento do grupo perguntou para ele, professor Valdo, esses bustos que estão aqui, que não estavam colocados ainda na Leia, algum de nós fomos um desses personagens, né, que estava Sócrates, Platão, uma série de gregos, né? Então, o professor Valdo ficou muito sério e respondeu, olha, segundo a IEC que está aqui do meu lado, vocês são todos salvados de incêndio. Quem nunca, né? Mas aí a gente não perguntou nada, nós ficamos um pouco assim chocados, né? E terminou a reunião e a gente ficou se questionando o que seria o salvado de incêndio. E foi isso que eu passei para o nosso amigo Gilson aí, tá bom? Então, muito grato, Ivone. Eu tenho o privilégio de estar aqui representando a sua experiência aí com o Valdo. Então, de maneiras que o salvado de incêndio, na realidade, ele é metafórico, mas faz parte de todos nós. Então, grande parte de nós fomos salvados de incêndio. E eu, durante a vida intrafísica, fui salvado de incêndio muitas vezes, tanto com água como com fogo também. Acho que em todos os aspectos que eu pensar, até de moto, de avião, eu fui salvo. E só depois da Conscienciologia que eu pude vislumbrar essa possibilidade. Agora, extrafisicamente, Gilson, eu acho, né, em tese, todos foram salvados de incêndio, só precisa saber quando. Em tese, né? Não sei se vocês concordam. Todo mundo foi salvado de incêndio, só pode não ter sido na última vida, pode ter sido lá atrás. Tem gente que, quem sabe, foi salvada há um milênio, mas você concorda com isso? Eu admito que sim. Em tese, né? Em tese. Porque se a evolução você sai do 0% ao 100%, houve momentos que mesmo aquele mais evoluído hoje precisou ser resgatado lá atrás, né? Imagino eu, né? E a evolução é grupal, a gente admite que um ajuda o outro, então a inter-relação vai sempre existir. Vai sempre em algum existir. momento, quem está mais lúcido salva o menos lúcido. O menos lúcido. Gente, ó, deixa eu avisar uma coisa aqui em primeira mão, ó, acaba de sair o livro Círculo Mental Somático. Tá? De quem? Da Rose, da Nazaré e da Carmen, essas três organizadoras. Elas estão fazendo um trabalho hercúleo de pegar as falas dos círculos mental somáticos e transformar isso em texto para que mais pessoas possam, vamos dizer, acessar as ideias e as verpons do círculo. Então, nesse primeiro livro, elas fizeram dos encontros de número 1 ao número 10.
Então, aqui tem os 10 primeiros encontros do Círculo. Nós vamos ter, pela estimativa das meninas, 16 livros iguais a esse. Vai ser uma coleção que vai abranger 160 círculos, ou 160 temáticas diferentes. Então, o lançamento vai ser semana que vem, no dia 27, no Círculo. Depois vai ter o lançamento à noite no Hotel Mabu. E vai ter um jantar por adesão e cuja renda vai ajudar a publicar os demais livros, porque depois desse tem mais 15. Então, isso também não é pouco dinheiro, então é uma maneira de ajudar. E aqui, o bacana desse livro é que todo mundo está aqui. Todo mundo que participou do Círculo, que contribuiu com alguma fala, está aqui presente de alguma maneira. Não está o nome da pessoa, mas a ideia dela está registrada aqui. Então, fica o convite aí para vocês conhecerem o livro e para o lançamento no dia 27 e o jantar à noite no hotel no dia 27. Você estava falando, eu estava pensando aqui que hoje quem é o mestre do acerto é o doutor do erro no passado. Perfeito, não é? Perfeito. E uma coisa que eu estava pensando é justamente o que você estava falando, é a questão de que a gente precisou errar para acertar. Ou seja, dentro de um processo evolutivo, é muito provável a gente ter tomado decisões erradas que levaram para condições nevrálgicas, e aí houve o conserto, o amadurecimento. Ou seja, é muito difícil a gente pensar uma evolução certinha só acertando. Não existe isso. Não existe isso. Não existe por causa da escala. Se você tem, o pré-serenão tem 25%, faltam 75% para ele, logo de cara ele já está saindo na negativa. Não chegou nem aos 50%, então a probabilidade dele errar é enorme, né? Vamos lá então, Gilson. Primeira pergunta aqui. Fatologia, página 1, última linha. Pode comentar a respeito da FEP facilitando a condição de salvado de incêndio? Através da FEP, é uma das pesquisas que você vem fazendo ao longo da sua vida e vai tentar buscar seu processo anterior de outras vidas. É que você vai conseguir vislumbrar essa relação existente nesta vida. Porque se você presume ser um salvado de incêndio e tiver uma análise anterior de outras vidas, facilita o seu momento evolutivo. Dá uma possibilidade de você entender o processo, onde você se encontra, para onde você quer chegar. Então, essa relação é bom ter as informações de vidas anteriores. Vai ajudar bastante. Parafatologia, página 2, quarta linha. Pode aprofundar a autodeterminação forte para ser socorrista extrafísico? Então, todo socorrista é necessário que seja especializado. Então, quando se fala em gabarito, é uma determinação forte que a pessoa tem para conseguir, pela confiança, o parapsiquismo. Então, essa equipe, eles vão assim com bastante segurança para fazer um resgate. Então, por isso é que há uma determinação forte. Eles não podem tutibiar na hora de fazer um resgate, porque o tempo é pequeno que eles podem ficar, porque aquelas consciências ou as consciências que estão ali, energívoras ou de alguma forma, o processo é de sugar o outro. Então, se ele ficar muito tempo ali sozinho e não tiver um gabarito e a determinação de fazer o que tem que fazer, ir lá e buscar, ele acaba ficando. Então, esse é o processo. Tem até filme que mostra isso, né? Como é que chama aquele filme que mostra essa realidade? O rapaz vai resgatar a mulher na baratrosfera. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida mostra bem essa realidade, esse filme. Recentemente sofri um acidente automobilístico. Um carro desgovernado me pegou por trás e eu estava em uma motocicleta. Sofri algumas lesões nos dedos, punho e mão, além de uma fratura na quinta vértebra da coluna cervical
e por pouco não houve compressão na medula. Livrei-me de ficar para ou tetraplégico. Médico e pessoas próximas dizem que nasci de novo. Acredito ter sido salvo de um incêndio que poderia ter castrado a minha proexis. Hoje repenso sobre várias atividades que eu poderia estar desempenhando de maneira mais lúcida, sem desvios. Foi uma grande lição. Aí a gente vai fazer uma pergunta para ele, ó, presta atenção. Você largou a moto? Essa é a primeira pergunta. A pergunta mais cretina é a primeira lição. Para com isso. Vamos supor que você, eu estou falando com ele, vamos supor que você é ectoplasta. Eu não sei, não conheço essa pessoa. Aí ele vai ter mais probabilidade de outros acidentes de percurso. Só estou botando mais azeitona na sua empada. Então, por favor, largue a moto. Você já teve um aviso aqui. Negócio muito sério, porque eu tenho um primo tetraplégico de moto. Numa bobagem, tinha lá um buraco na rua, choveu, encheu de poça, era à noite, ele não viu, ele entrou no buraco, caiu, teve a compressão na cervical e ele ficou tetraplégico com 26 anos de idade, ou seja, ele perdeu praticamente a vida. Assim, a saída clássica dessa saída de incêndio é ele terminar com um livro falando justamente, dando um quinal, né, um contra a moto. Porque a moto, gente, é uma delícia, todo mundo diz que é ótimo, tá tudo certo, mas é uma riscomania enorme. E se a pessoa mexe com energia ainda, ou tem mais energia, é pior, porque tudo vai em cima dela. Então, ó, primeira lição é, largou a moto? Dá até vontade dele responder, você largou a moto? Aí vem a pergunta, ó, fatologia, página 1, penúltima linha. Poderia comentar sobre o ajuste do rumo da proexis? Então, antes de dar o ajuste para você, eu vou dar meu depoimento aqui. Vai lá. Eu também tive moto por 2 anos e só passei a sentir tranquilidade comigo e com a minha mãe depois que ela conseguiu vender minha moto. Ela falou, meu filho, eu não estou dormindo mais, eu espero à noite você chegar. Então, quer dizer, eu admiti isso e ela vendeu a moto e acabou, não tive mais problema. E nunca mais eu tive moto. Quando eu falo para os meus alunos assim, larga a moto, porque meus alunos, assim, cada semana tem um que não vai na aula porque caiu de moto. Toda semana tem alguém que caiu de moto. Aí eu falo, gente, para com isso. Ai, professora, mas é tão gostoso. Eu falei, daí? Gostoso é comer chocolate, bastante gordura, mas nem por isso a gente come. Entendeu? A vida não é só prazer, tem que ter, né, cabeça. É isso aí, Gilson. Então, quer falar mais uma coisa? Os ajustes que a gente vai conseguir para... Onde é que está aqui a... Ajuste de ProEx está o penúltimo, na fatologia, na penúltima então, linha. Os ajustes para o rumo da ProEx, eles estão determinantes e tem o próprio manual da ProEx que vai nos ajudar quanto a isso. E tem no manual, por exemplo, a página 31, que fala sobre a fórmula da retribuição pessoal. Então, lá você vai encontrar vários quesitos que vai te ajudar a encontrar o rumo da ProEx. E eles fazem cursos nessa entidade, na Apex, que é o curso Diretrizes da ProEx. Então, você tem, além desse curso Diretrizes da ProEx, você também tem o outro, que é o Balanço Existencial, que é uma vez por ano. E você pode também ter uma preceptoria gratuita, olho no olho, você mostra a sua realidade, e aí o orientador vai te indicar o caminho para você. E olha, é quase que preciso. Eu aconselho, já fiz todos eles, e acompanho as falas dos colegas, realmente eles acertam em cheio. Vale a pena você conferir. Dá um pulinho aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos aqui um colega que está louco para dar uma palhinha também. Gilson, é interessante, né, a gente perceber que hoje tem um filme que está em cartaz, que é De Pernas para o Alto 3. De pernas para o ar. De pernas para o ar, né? 3. E aí o que acontece? Tem um pedaço que ela fala, a protagonista fala do que é proexis. Joga essa pergunta. Então é interessante que foi feito um estudo que deu um pico de busca no Google essas semanas aí, com o lançamento desse filme,
nacionalmente com essa palavra Proexis. Tá? Então, quer dizer, tudo que você está falando é interessante o pessoal saber que tem a Apex, que é a Associação Internacional da Proexologia, né, do estudo da Proex, da programação existencial, e que, de alguma maneira, alavanca essa pesquisa que você está falando aí, que tem o CAPEX. Agora, para esse nosso amigo aqui, além disso tudo, ele poderia pensar, será que vale a pena fazer a técnica de mais um ano de vida? Para que aí ela faz aquela reciclagem cirúrgica na vida dele, depois de quase uma urex que ele teve? Então, lá, e né? tem outras também, junto com a técnica de mais um ano de vida aqui, ó. Tem a reflexão de 5 horas. Não sei o estágio que ele tem, o conhecimento que ele tem, mas tem várias outras técnicas aqui que ele pode tirar proveito. Ou então dá um pulinho aqui que a gente ajuda a dar um banho de loja para ele. Eu só queria contribuir, já que estava falando da questão do risco dispensáveis. Eu trabalho no hospital municipal e a questão da moto, 30% das emergências que chegam no hospital são acidentes de moto, né? Então, assim, carro, mas o índice de moto é elevadíssimo, então isso tem, né? Esses índices têm toda a regulação do Foz do Iguaçu. Eu até tinha marcado essa questão, além dos riscos dispensáveis, né? Quando que a gente também consegue, talvez, passar por uma questão de salvo de incêndio e consegue entender um pouco melhor essa questão de não se arriscar desnecessariamente, né? Claro. Você coloca tudo a perder por uma bobagem, é isso que tem que pensar. Às vezes é uma bobagem, é um prazer momentâneo e a pessoa coloca tudo a perder. Olá, Gilson, boa tarde, parabéns. E eu te agradeço, porque muitas vezes eu tenho falado de sentir o resgate. Por um lado, minha hipótese de resgate é extrafísico e intrafísico, né? Que eu estou tendo mais peso, né, na abordagem quanto ao intrafísico, mas o extrafísico estou tentando pesquisar mais coisas. Então, eu te agradeço muito. Eu só fico pensando, como eu não escrevi um verbete sobre isso? Queria te perguntar, aqui em tecnologia, página 2, você coloca as duas últimas técnicas, a técnica da administração da vida intelectual e a técnica da retribuição pessoal. Poderia ampliar? A técnica da retribuição pessoal eu passei agora na página 31 Sim, do mas manual de acordo a tuas vivências pessoais. das minhas vivências pessoais, eu te posso passar pelo menos 350 alunos anuais que eu faço assistência e eu suo a camisa dentro da prática para poder ajudá-los a educar. Então, essa é a minha experiência nas escolas com meus alunos. Evidente que no Rio de Janeiro eu não conseguia fazer esse tipo, porque eu tinha poucos alunos, mas aqui ampliou bastante em virtude de serem mais de 2 escolas, então esse processo intensificou e eu percebo que é essa assistência que me ajuda bastante. Agora, a docência, né? A docência seria uma retribuição que você está colocando aí, né? Como aspecto importante pessoal. Sim. A outra técnica seria... A penúltima, a técnica da administração da vida intelectual. Então, todos aqui podem auxiliar você. As minhas experiências são pequenas porque ainda estou no primeiro livro. Mas a vida intelectual, ela, a princípio, começa com a necessidade de fazer cada dia que seja com uma página escrita ou com alguma linha escrita. E começa pela leitura. Se nós não conseguimos ler, difícil é nós escrevermos. E eu, na primeira experiência em que eu escrevi um protótipo, em 2014, eu também não tinha tempo, porque eram 3 turnos de aulas. Então, o que eu fiz? Eu entrei no curso da Unescom, que era aquele curso de imersão sexta, sábado e domingo, uma vez por mês. Imersão na escrita. Imersão na escrita. E esse curso, eu acho que ele faz repetidas vezes aqui durante o ano. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Então, eu fiz 1 ano durante esse curso e foi esse 1 ano que eu consegui fazer o meu primeiro protótipo. Evidente que agora eu estou ampliando para conseguir trazê-lo para todas as
formas mais conscienciológicas. Mas essa foi a minha experiência. E se você manter a organização, você consegue manter a sua vida intelectual ativa. Muito obrigada, Gil. Agora vem uma pergunta aqui de Portugal. Na parafatologia, página 2, linhas 4 e 5. Poderia expandir sobre as afinidades energéticas no auxílio aos projetores para efetuar o resgate? E aí ela pergunta também, e a autodeterminação forte para ser socorrista? Essa você já falou agora há pouco, né? Mas a primeira são as afinidades energéticas para auxiliar os projetores. Então, primeiro a gente começa com as afinidades grupais, de relações, de trocas, de experiência, de um foi algoz, outro foi vítima. Essas relações todas existem. Mas na hora do resgate, você vai precisar o quê? Se é um projetor e está no extrafísico, por exemplo, ele vai precisar plasmar de uma forma que ele entenda que é ele que tem relação com você. Então, com essa plasmagem, o processo energético dele vai conseguir fazer esse processo do resgate. E a gente acabou de falar sobre a determinação forte, que é um processo de gabarito, que a gente explicou ainda agora. Quem aqui pode falar? No detalhismo, eu queria que você abrisse um pouco mais, dentro da principiologia, o princípio de sujar limpando. Eu estou pesquisando um pouco sobre isso, estou tentando ter uma prática sobre isso também, mas eu gostaria de entender por que você colocou ele dentro desse verbete aqui para nós. O verbete inteiro é uma proposta de a gente conseguir fazer melhorias para facilitar não ser mais uma pessoa perdida, para alcançar a evolução. E o sujar limpando, essa é uma técnica do Valdo, que eu estou com dificuldade, mas algumas coisas eu já consigo fazer. É você pegar as pequenas coisas, onde você suja, você limpa, onde você come, você já lava o prato. Se você arruma a sua mesa para estudar, você terminou os papéis, você já joga no lixo, então você já elimina etapas. Quando você vai voltar a estudar, você já tem a mesa organizada e o processo fica mais fácil. Então, o Sujar Limpando serve para várias áreas de estudos, de vida, de organização. Acho que vale a pena a gente experimentar. E melhora o holopensene. Fato. Melhora o holopensene. Pensa nisso. Pensa nas equipexes. Eu acho também, não sei se é isso que o Valdo chamava da técnica de desarrumar arrumando, né? Acho que é a mesma. Sim, sim. E, assim, isso é interessante, que parece uma coisa boba, simples, né? Mas, na verdade, é você tentar educar a sua atenção para ficar sempre um pouco à frente da sua ação, né? Então, assim, quando você vai fazer alguma atividade que já vai desarrumar ou que vai sujar, você já pensa em como fazer aquilo de modo que logo em seguida você consiga rearrumar. Isso aí é importante porque é o princípio da taquirritmologia, né? Que é justamente isso, você faz e logo em seguida você muda de bloco. Então, assim, parece uma coisa boba, né? E não vai deixando rastro. E não vai deixando rastro de nada. Você inicia e fecha a ação. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que é bem avançada se a gente conseguir colocar isso em prática. E acho que, voltando nessa história, por exemplo, de holopensene, a taquirritmologia e o holopensene, eles ficam mais organizados. E isso atrai consciex de outro padrão. Porque a pessoa extremamente desorganizada, com a energia intrusa, aquela coisa assim, aquilo não é acolhedor para as consciexes mais equilibradas. Entendeu? Então, a harmonia íntima e a harmonia do ambiente em que ela está é muito importante para criar um cenário ou conceptáculo das consciexes mais harmoniosas. Quer falar? Incêndio. Então, assim, possivelmente, se você conseguir aplicar essa técnica como várias outras, você também consegue, talvez não se tornar mais uma pessoa que tenha que ser salva novamente do incêndio. Isso, vai oxigenando, vai melhorando. Você vai harmonizando, equilibrando o seu entorno. Isso mesmo.
Eu vejo também associado a esse processo do ataque ritmo. Esse é o processo que eu acho que é uma faceta. Uma outra seria apagar as pegadas. É justamente além do processo. Não deixar rastro. Exatamente, não deixar rastro. E também tem a ver com aquela função da consciência de controlar a entropia do universo, do cosmos. Então, é justamente da pessoa, ela é um ciclo. Você percebe que, na verdade, é uma estrutura de variáveis que vai chegar nesse processo. E aí, vamos pensar assim, eu estava aqui pensando, poxa, qual que é o papel lá da TENEPS na vida do indivíduo? A TENEPS é uma oportunidade dele arrumar toda a noite o que ele fez de dia. Então, tipo, ele está limpando, né, o que ele exatamente, o que ele fez de errado durante o dia. Então, ele já começa, não karmicamente, já manter coisa negativa represada, né? Porque senão, geralmente, uma pessoa comum vai chegar no final da existência e falar, putz, olha só quanta coisa eu fiz e eu não arrumei. Né? A gente já está procurando limpar. Né? Esses dias o Pedro estava fazendo a tertúlia matinal e eu, por acaso, também estava lendo no DAC, que a unidade de medida do complexes é o mini acerto. Porque é o acúmulo de mini acertos. Então, isso aí é um mini acerto diário. Não é? É um mini acerto diário. Então, a Complexes não vai chegar, provavelmente, porque você fez um mega negócio que caiu do céu. Não. O Complexes, ele é o somatório de várias ações, mas que lá no fim da história vai te dar um saldo, né? É um mini acerto. Então, essa técnica do arrumar, sujar limpando, já é um mini acerto. Agora, um outro aspecto, né, Gilson, que eu estava pensando aqui, é sobre esse contexto do salvo de incêndio. Por quê? Vamos pensar o seguinte, desmembrando a ideia, né? Incêndio é um fenômeno que aconteceu devido a algumas circunstâncias que foram favoráveis para o incêndio. Então, se a gente for ver o salvado, ele estava no lugar errado na hora errada. Certo? Vamos dizer assim, as coisas confluíram para ele lá estar. Por causa do holopensene dele. Exatamente, o holopensene atrator levou ele para uma condição em que ela não vamos dizer assim, almejada. Certo? Exato. Por exemplo, uma consciência lúcida, viva, parapsíquica, assistencial, positiva, ela não estaria na hora do incêndio, no local do incêndio. Você percebe a situação? Aí a gente começa a ver que esse salvo de incêndio, você tem que fazer a pergunta o que te levou lá? O que acarretou para as circunstâncias te amarrarem para a questão do incêndio? Para você precisar de alguém para te salvar. Quer dizer, houve um vetor que encaminhou você para lá. Aí fala assim, por quê? O que eu vou fazer para nunca acontecer isso de novo? Então, aí você vê que o buraco é bem mais embaixo. Aí você não vai andar de moto mais. Começa assim, não vou mais andar de moto. Pronto. Oi, Gilson, parabéns. Na página 2, Interaciologia, a interação para a troposfera europeia, comunidade socorrista intermediária. Por favor, pode... Essa Ivone, ela tem mais gabarito que eu, mas essa comunidade, essa relação, é porque é uma comunidade socorrista antiga. E ela se relaciona com os socorros pelo processo mesmo de salvar de incêndio, que somos todos nós, e aqueles que nem chegaram aqui. Então, ela se une com essa comunidade intermediária, que presumo eu que foi uma comunidade que surgiu depois para auxiliar essa outra comunidade europeia, que é bem mais antiga. Então, elas têm uma peculiaridade de conseguir auxiliar no salvado de incêndio, nessa perspicácia. Então, né, que são isso, né, as comunidades de transição. Mas eu estou lembrando também do caso do pandeiro, que é bem isso aí. É o local temporário para os salvados de incêndio, nós, né? Então, para agregar o pessoal, preparar para o curso intermissivo. E eu me lembrei do caso do Zéfiro, aí já é um pouco mais baratrosférico, vamos dizer assim, que era Kipex, que ajudava nas dessomas de massa que aconteciam nas grandes guerras europeias. E teve aquele caso daquelas armas químicas
do Incógnito. E daí morreu uma contingente grande, né, de consciências com aquela arma química, e eles eram socorristas na Europa para receber os salvados de incêndio, vamos dizer assim, que se tornaram conscientes naquela ocasião. E agora está me ocorrendo esse incêndio que teve lá naquela catedral Do Notre com Dame. 800 anos, né? Já passou da hora de fazer reforma. Ainda bem que eles estavam reformando, Estavam né? reformando, foi aí que aconteceu o problema. Alguém quer falar? Fala, É, Ivone. o que eu ia complementar é que, sobre os paratécnicos específicos, é que é considerado os amparadores que usam as técnicas que eles têm em mão para socorrer quem ele pode, Na como hora pode. que dá. E na hora que dá. Mas eu queria fazer um contraponto. Eu não sei se o Gilson chegou de ver o salvado de incêndio positivo. Você chegou de ver o salvado de incêndio positivo? Não, Ivone, não O que cheguei, você não. está chamando de Olha, salvado de incêndio porque positivo? assim, quando o professor Valdo falou a respeito do salvado de incêndio, nas tertúlias a gente foi questionando, né? O grupo foi questionando o que era o salvado de incêndio. E o professor Valdo sempre dizia em uma palavra, uma única palavra, e falava sobre o salvado de incêndio. No dia que eu perguntei o que era o salvado de incêndio, ele disse: é o que sobrou. É o que sobrou. Só uma única palavra. Quando ele falou isso, o que sobrou, a gente ficava procurando em todos os lugares para ver se achava esse o que sobrou, né? E interessante que eu fui achar no dicionário do Argumentos da Conscienciologia sobre mental somatologia, tá? Eu não peguei a página, mas eu tirei um xerox e eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante, tá? Na microminoriologia, ele cita o seguinte: os intermissivistas são a prata de casa. Uhum. Os que sobraram, olha que interessante. É os que sobraram, é isso mesmo. Os que suportaram o tranco da evolução e, por isso, tem muito valor. Perfeito. Agora você vê, salvado de incêndio, a gente escuta essa expressão, aparentemente ela é negativa, mas lá no fundo ela é positiva. Porque é o que sobrou. O resto não sobrou, entendeu, gente? Então, não sei se eu consigo me expressar. Porque o resto não sobrou, mas esses sobraram. Então, aí eu fico analisando que me dá uma tranquilidade maior. Que esse que sobrou para alguma coisa, né? Claro, é exatamente isso. Mais alguma coisa? Sindromologia, página 3. Pode comentar a síndrome de burnout relacionando ao tema do verbete? A síndrome de burnout, ela é praticamente uma doença energética. Embora na sociedade em geral, nós a vemos como o estresse, um aumento de preocupações, mas, por outro lado, a gente vê que é um acúmulo de energia ou de pensamentos, sentimentos que fica bloqueado e a pessoa paralisa, ela tem um esgotamento, teoricamente, e não consegue se movimentar. Então, como é que a gente relaciona isso com salvado de incêndio? É a pessoa que deixa se levar por uma síndrome dessa, que não é tão difícil de acometer, ela acaba perdendo uma oportunidade de traçar a evolução dela. Mas se ela percebe, mesmo assim, ela pode, com as técnicas energéticas, o estado vibracional, ela fazia a desassimilação das energias com as exteriorizações do núcleo chakra, do umbilical chakra. Isso facilita ela recuperar um exercício físico e aí o sono. Tudo isso vai fazer com que ela recupere seu estado normal. Mas, em síntese, aparenta ser um estresse. Agora, Gilson, vem uma pergunta do Paraguai. Pode-se exemplificar em que situações e por quem essa expressão é utilizada? Claro, porque é outro idioma. Ivone, você quer comentar? Vai lá, Ivone. Então, vamos lá. Poderia exemplificar em que situações
e por quem essa expressão é utilizada? Eu posso falar? Salvar de incêndio é assim, gente. Caiu lá a catedral. A catedral caiu a torre não foi salva. Mas foi salvado do incêndio algumas peças de arte. É o que sobrou daquele incêndio que aconteceu em Notre Dame. Na reurbexologia, agora mudando de ideia, ampliando, pegando agora a consciência, o que acontece? Vai lá na Comunex Extrafísica e desmantela a Comunex. Uma parte vai ser transmigrada, essa não foi salva, ela teve que ser transmigrada. Algumas ressomaram e não sabem nem o que está acontecendo. E outras puderam ir para o curso intermissivo. Então, o salvado de incêndio é a consciência que estava numa situação difícil, mas ela conseguiu sair de alguma maneira e pode até dar um ponto maior depois na vida da série X, seja lá o que for. Então, eu só queria completar um pouquinho da ideia da Mabel, eu acho que é isso mesmo, sabe? E o outro detalhe é que quando esses salvados, né, eles são recuperados e eles ressomam aqui no planeta Terra, eles têm um diferencial, por isso que a gente chama ele de intermissivista, né? Mas eles já vêm com uma carga de trafores que eles superam esse trauma que eles passaram. Perfeito. A vontade férrea que eles têm, a mudança que se faz, recuperação a reciclagem, de cons. A recuperação de cons. Mesmo íncito da consciência dar esse salto, né? Quer ver outra coisa? A pessoa nasce nessa vida intrafísica numa situação muito difícil. Então, ela vai, às vezes, assim, uma situação de pobreza absoluta, de falta de amparo familiar, e ela consegue sair disso e ela constrói uma vida produtiva, ela dá a volta por cima. Ela é uma salvada de incêndio. No sentido que é uma expressão, né, gente? Uma expressão. E a outra é pelo esforço que ela tem. Então, a pessoa pode falar, foi sorte. Não é sorte, não. É alto esforço. É alto esforço. É ficha, que nem ele falou. Eu queria só chamar a atenção para um outro aspecto que eu acho que é pior do que esse aspecto, né? Que a gente fala, às vezes, ao pé da letra, e nós temos, na língua portuguesa, usar justamente o sentido conotativo, né? Que não é uma relação direta. Não, é uma metáfora. E uma das coisas que a gente percebe, olhando aqui, pegando uma analogia, aquele filme Nosso Lar. Então, quem assistiu, o professor Waldo falou que tinha muita coisa errada, mas tinha muita coisa interessante, muita inspiração boa. Tem o papel lá do André Luiz, e que mostra que, de acordo com a pensenidade daquela consciência, ela, quando estava no extrafísico, ela pensando mal de outras pessoas, rancorosa e tudo mais, ela automaticamente era transportada para a baratrosfera. E muitas consciências gênias, avançadas, que fizeram muita coisa boa, industriais, monarcas, gente de todos os calibres, inclusive médicos, que é o caso da história do André Luiz, que tem assim uma aura santificada, tipo assim, olha, é médico, é santo, né? E faz tudo perfeito. A gente percebe que aí mostra o caso do médico, que ele, dentro de um processo rancoroso e tudo mais, transporta-se automaticamente para a baratrosfera. Aí o que acontece? Quando é colocado salva de incêndio do ponto de vista assistencial, é que, olha, fulano, você apesar de ser um gênio top 5, né, das galáxias, você estava na pior. Isso é um tapa na cara, com luva de pelica, do ponto de vista da assistência. Mostra assim, olha, você não está com essa bola toda. Mas você tem chance. Mas você tem trafores. Potencial, você tem chance. Você pode sair desse buraco. Então você sai desse buraco e vai ajudar outras pessoas a saírem desse buraco. Exatamente. Aí quer dizer, então você ressignifica aquilo e fala, então vamos ressignificar o holopensene. E é uma coisa super sutil, porque no próprio filme mostra que depois dele passar por um longo processo no extrafísico e na baratosfera, que é resgatar tudo mais, ele vai na casa lá ver a família e pelo sentimento que ele vê com um cara que está relacionando com a ex-esposa dele, ele tem uma pensinidade patológica. E aí ele sai da porta lá da casa e automaticamente ele vai para a baratrosfera.
E aí ele ali começa a ter inspiração para sair de novo. Então o que acontece? Ir para a baratrosfera é isso. É esse que é o detalhe da Conscienciologia. Ou seja, a gente tem que ser muito mais lúcido perante a ortopensenidade do que parece. Né? Quer falar? Não? Eduardo, quer falar? Mabel, até nesse assunto, pegando o gancho do André, eu lembrei da história do Charles Darwin, né? Que também foi salvado, digamos, do incêndio, né? Que disse que ele estava na baratrosfera, que ele foi por depressão. É um caso paradoxal, porque você veja, ele traz um Averpon que mudou a história, o rumo da ciência de maneira drástica, e, no entanto, ele foi para a baratrosfera. Porque ele teve depressão, depois da filha que morreu, né? Se deixou levar pelo psicossoma. Problema da religiosidade, que também, ele foi para a banda de lá. Então, entendeu? Ele é um exemplo, penso eu, né? Pegando o gancho do André, falando nisso. Mais alguma coisa aqui? Não. Enumerologia, página 2. Poderia comentar as expressões o salvado de incêndio no mega hospital e o salvado de incêndio na mega escola terrestre. Então, essa relação do mega hospital terrestre é onde nós nos encontramos hoje. E com o processo evolutivo, com a nossa relação de reciclagens, de melhorias, nós vamos tentar, com o tempo, transformar esse mega hospital em uma mega escola. Essa é a proposta que a Conscienciologia vem fazendo através das técnicas do Valdo Vieira. Estrangeirismologia, página 1. De quais maneiras nós, intermissivistas, podemos, na qualidade de assistentes, interagir mais e aprofundar melhor nossos conhecimentos a respeito do know-how da equipe interassistente para o resgate? Como adentrar os bastidores e para bastidores de cada assistência prestada? Então, ele quer saber como é que a gente qualifica o know-how para poder fazer resgate. Eu vou dividir com vocês aqui o que eu penso nesse instante. Para você ter know-how e começar a ter esse vislumbre, uma das premissas que eu trago assim é pensar na TENEPS. Embora você não veja os resultados, que possivelmente depois da dessoma você pode ver, eu acho que você fazendo assistência, você pode ter um know-how, entre aspas, para ver a que assistência você pode fazer com aqueles que chegam até você durante os seus dias. Porque todo dia você faz uma reciclagem do seu dia e leva para a TENEPS. Então, isso vai fazer com que você tenha cada vez mais know-how para atender essas pessoas nesses níveis. E é bom pensar nisso, né, Gilson? Porque a pré-intermissiologia está aí batendo na porta de todo mundo. E, em tese, quem tiver condições, depois dessa vida na dessoma, vai resgatar os colegas que ficaram para trás na baratrosfera. Então, vai ser bombeiro. Então, esse tema aqui do Gilson, por isso que eu falei que serve para todos nós, é não só na condição de termos sido salvos, mas é na condição futura de fazer resgates na baratrosfera. Então, se é que já não fizeram. Né? Quando se fala em técnico especializado, você já adquire nessa vida, quando você faz assistência, para ser um socorrista técnico, porque você já convive com as pessoas, você já teve intrigas nesta vida, então você acaba passando a ser um técnico para fazer um socorro em outras vidas. E outra, vai ser um prazer você querer tirar um amigo seu da baratrosfera. Do buraco, e é verdade. É verdade. Às vezes, não, quer ver pior? Vamos pior. Às vezes é sua ex-mãe. Para pensar, sua ex-mãe na baratrosfera, pessoa com quem você tem carinho, ela foi uma boa mãe, mas ela está na baratrosfera por algum motivo. Aí você olha aquilo, é claro que você vai querer ajudar a sua mãe, seu pai, seus amigos, é óbvio que você vai querer ajudar. Fala. Tem um caso muito interessante disso, assim, que mostra bem, está no livro Libertação, né, do André Luiz,
que é o caso do Gregório, Do né? Gregório. Que a mãe dele fez toda uma para-articulação gigante ali ao longo do livro para salvar o cara do incêndio lá da baratrosfera que ele estava, né? No final consegue. Consegue. Então, olha aí, isso aí é o salvado. Ele é um salvado de incêndio. Entendeu? Ele é um salvado de incêndio. Fatologia, página 1, linhas 9 e 10. Quais as suas dicas para que possamos realizar o melhor e mais eficiente atendimento aos credores que ainda temos? Como usar o livro dos credores para balizar nossas ações proativas nesse caso? Olha lá, o Gilson veio preparado, presta atenção. O uso dos credores, do livro dos credores, é esse aqui, ele é bem fácil de ser usado. Se você não conseguir um exemplar, ou se onde você se encontra você não tem, você pode fazer um caderno, porque ele é muito simples de trabalhar. Basta você enumerar e colocar letras alfabéticas, e lá você introduz o nome, você vai introduzir... Das pessoas, das não é? pessoas. Ele, por exemplo, João da Silva, aí você abre aspas, 4/12/1987, ponto e vírgula. Ele era um amigo de infância, estudou na escola, e aí você cita o nome da escola, fecha aspas, ponto, você já identifica esse seu credor. Eu estou fazendo um esforço enorme, porque eu tenho muitos para colocar. Então, o que eu faço? Eu pego a maioria dos meus alunos, dou uma pescada naqueles que têm maiores problemas e já vou colocando logo no livro. Perfeito, Então, essa é a minha experiência. E vai retribuindo o que pode. O que dá para eu fazer, eu vou fazendo. Não que eu vou fixar naquele, mas eu fixo no geral e vou fazendo o melhor que eu posso. Você sabe que quando eu fui começar a TENEPS foi no ano de 1998. Eu ia começar a Não, eu não ia começar a TENEPS. Eu não tinha pensado seriamente nisso. Mas a gente fazia a técnica das 3 horas da imobilidade física e o professor Valdo pediu para algumas pessoas registrarem o que acontecia na técnica e entregar para ele. E eu era uma dessas pessoas. Então, eu fazia a técnica, anotava, depois fazia um relatório de tudo que eu tinha vivenciado e a gente entregava para o professor Valdo. E uma das vezes que eu fiz essa técnica, em 98, eu me vi num ambiente, numa roda, um círculo, com todas as minhas amigas de classe do ensino fundamental. Todas sentadas e eu no meio, tipo roda viva. Tipo aqui, assim. E eu ia para ela e falava assim, você tá com um problema comigo? Aquele dia que você não me deu cola, né? Faz de conta. E você tem algum problema comigo? Tenho. Nananana. E eu fui um por um, mas não era eu que queria. Aquilo me foi imposto, né? Não fui eu que criei essa situação, mas foi o próprio parafenômeno, né? Aí eu mostrei isso pro professor Valdo. Aí ele virou uns dias depois para mim, que ele leu, ele falou assim, logo, logo você vai começar a TENEPS. Essa é a preparação da sua TENEPS. Isso são os credores. Entendeu? Isso são os credores, você atender todo mundo que você de alguma maneira não foi o mais simpático, não foi, então você vai ter que atender, se ajustar para qualificar depois o trabalho da TENEPS. Não pode ter conflito muito sério, né? É sério de pensar, então tem que atender todo mundo. E outra, depois quando você passa a fazer a TENEPS, você pode utilizar esse livro para colocar também os nomes de credores que você quer que permaneçam ali. Tem pessoas que você tem muita dificuldade de convívio ou tem várias posições a conviver, então você já deixa no livro de credores que é uma assistência permanente, entre aspas. Exatamente. Alguém pergunta? Não? Sinonimologia, página 1. Aqui ele faz uma pergunta, olha, faz sentido incluir a CONSREL nessa sessão? Bem, eu coloquei aqui na sinonimologia salvado de desastre, renascido das cinzas, sobrevivente de desastre, revivente. Pensando em colocar a CONSREL aí,
eu admito que acho que não ficaria nessa sequência. Não deixa de ser um exemplo, Mas né? é, um exemplo. pode ser um exemplo. Fica aí Porque uma... a Conselho, ela é salvada de incêndio, com certeza. É? Sim, porque ela foi reurbanizada, né? Aquela que foi transmigrada, não. Ela não sei se ela foi salva. Mas a reurbanizada, aquela que teve alguma orientação, algum encaminhamento para ela, nem que seja para nascer na marra, não é? Porque coloca no... Ela falou, para quem não escutou, né? Ela falou que ela colocaria Conselho na sinonimologia e colocaria no antônimo bombeiro, que é quem resgata. Tá bom. Fica a dica aí, você pensa. Ótimo. Sinergismologia, página 2. Pode expandir o sinergismo. Salvado de incêndio, convalescência pós-curso intermissivo. Bem, o salvado de incêndio, nessa altura aqui da nossa fala, você já está percebendo que nós estamos buscando evoluir juntos, fazendo um esforço imenso, usando todos os nossos recursos para fazer as reciclagens. E eu penso que quando se trata de pós-curso intermissivo. O pós-curso intermissivo, esse convalescente, ele vai ajudar também, porque está unindo as duas coisas, o salvado de incêndio com o convalescente pós-curso intermissivo. O que a gente pede para você observar é que todos dois, possivelmente, passou pelo curso intermissivo. Então, quando a gente tem esse sinergismo, pode fortalecer e pode ampliar essa possibilidade de traçar novas metas, buscar fazer as reciclagens e, por que não, alcançar o complexo? Eu só colocaria que, tipo, o bombeiro, ele não seria um caso muito clássico para ser antônimo. Por quê? Porque dentro do princípio da restauração evolutiva, né, ou seja, que a consciência ela retribui aquilo que ela recebeu, a pessoa que foi salvada, ela vai querer salvar. Então, ela vai se tornar bombeira, entende? Então, dentro do princípio, a gente vê que ela é um ex-salvado, ou na ficha está escrito salvado. Na ficha dela está escrito lá, salvado. Agora, voltando aqui nesse sinergismo, salvado de incêndio, convalescência, é bom lembrar que alguns, ou sei lá quantos intermissivistas, podem ter realmente saído da baratrosfera light, é que eu posso dizer isso, e ter ido para o curso intermissivo, e o esbregue do curso intermissivo deixou a pessoa em convalescência. Né? Quer dizer que é uma outra leitura disso aqui. Ou seja, quem é o intermissivista convalescente? É aquele que no choque do curso intermissivo levou um puxão de orelha pela própria realidade dele e ele ficou com as marcas ainda dessa impactoterapia. Então, quando ele ressoma com os efeitos do esbregue que ele levou. E aí cada um vai ver qual é o seu efeito. Uns ficam introspectivos e tímidos, o outro não quer mostrar o jogo por algum motivo, o outro sei lá tem o quê. Então são às vezes efeitos da própria convalescência que ele está. Quer falar, Adri? Além disso, tem também a condição de que a maioria de nós fez só um curso intermissivo, né? Então, a saída da baratrosfera é mais ou menos recente, né? Então, ainda existe a condição da síndrome de abstinência da baratrosfera, que é muito forte em muita gente, né? Muitos de nós, né? Claro. Então, isso faz ou configura uma condição de convalescência aqui nessa primeira vida, né? Eu acho que na maioria dos casos, praticamente quase todos nós estamos em algum tipo de convalescência. Também concordo. Também não há como. Tecnologia, página 2. Oi, quer falar? Não, eu queria só trazer uma coisa para a gente pensar, e até você, Gilson, você também poder ajudar. O caso do exemplo do pai do Valdo, né, que ficou tanto tempo até chegar o momento do resgate. O avô. O avô do Valdo. O avô do professor Valdo. Foram mais de 20 anos esperando para até conseguir fazer o resgate.
E aí eu queria trazer o caso desse menino que aconteceu recentemente, que caiu do 4º andar, não sei se foi falado aqui. Não. O menino caiu do 4º andar e não aconteceu nada. Assim, os bombeiros chegaram lá, né, levaram, fizeram o procedimento normal de levar no hospital, mas eu olhava para o menino e via que não tinha acontecido. Menino tem macrossoma? A minha primeira pergunta. Não é? Pode ser um exemplo? Qual a posição de impacto maior que ele bateu no chão? Porque se não afetou os órgãos vitais, pode ser que a hipótese é bem grande. Então, são vários fatos, né? Assim, de salvado de incêndio, assim, um menino de 2 anos. É um caso. Eu não sei. É um caso a se pensar. Aí tem que estudar o caso, né? Mas a primeira pergunta que eu faria é se ele tem macrossoma. Não é? Podemos continuar? Porque a gente não tem aqui a resposta. Tecnologia, página 2, linha 3. Como você aplica a técnica da administração da vida intelectual? Bem, eu já falei aqui que eu não tenho assim uma técnica precisa. Meu tempo é bem curto com a vida intelectual, mas eu comentei aqui que eu utilizei os cursos de imersão na escrita. Então, eu utilizava sexta, sábado e domingo, uma vez por mês, para escrever em laboratórios junto com os grupos. Isso me ajudou a escrever o primeiro protótipo em 1 ano. Posteriormente, na segunda revisão, eu já comecei a trabalhar em casa, busco fazer uma organização no meu material do escritório com frequência, mas eu não uso a vida intelectual necessária para um intermissivista, que seria escrever todos os dias, ler todos os dias, fazer esse acompanhamento. Definologia, página 1. Pela sua colocação, ambiente intrafísico atribulado, pode depreender-se que os incêndios intrafísicos ocorrem predominantemente em locais entrópicos, com razões paraterapêuticas. Poderia explicar? Bem, primeiro que a definição ela é uma definição já que é a expressão metafórica. E quando a gente fala em ambiente intrafísico atribulado, lugares de difícil convívio, esses são possibilidades que vai acontecer em vários momentos, em vários períodos da nossa vida. E é difícil precisar com clareza se todos são assim, né? Se todos são assim. Agora, nem todo incêndio tem razões paraterapêuticas. Pode ser macro-PK. Né? Porque ele faz uma pergunta aqui, ó. Ocorrem predominantemente em locais entrópicos com razões paraterapêuticas? Não sei, porque pode ser uma baita macro-PK com um assediador por trás. Mas eu tenho aqui uma outra hipótese de mini acidentes. Também. Se você analisa aqueles vários mini acidentes que você tem, você pode ver o que é que esses mini acidentes têm a ver com um ataque paraterapêutico, com assédio, um assédio, com a tendência da pessoa. A tendência, o temperamento, isso mesmo. Então é muito difícil com essa pergunta aqui a gente dizer é isso, é aquilo, né? A gente teria que estudar cada caso, né? Isso vou fazer uma regra. Agora, existiria incêndio paraterapêutico? Claro que existe. Quando a monja queima a arma, aquilo é um incêndio paraterapêutico. Mas todos são? Não. Não podemos dizer assim, em tese, que tudo é isso. Não, pode ser o contrário. Pode ser assediador mesmo. Então, existe todas essas situações. Não tem aquele fenômeno da da combustão espontânea? Tem também. Até no lexo do vulcão, do supervulcão. Ah, sim, ali não. É um mega incêndio paraterapêutico. Ali é outro caso. Mas é um caso mega. E é um mega. Né, é um incêndio, vamos dizer assim, teoricamente de grandes proporções, mas que tem uma finalidade terapêutica ali dentro da Reurbex. Ali tem. Mas nem todos são assim. É isso que a gente está querendo falar. Realmente existem.
Mas não podemos dizer que todos têm uma razão paraterapêutica, porque eu acho que não, eu acho que tem assédio também. Aquele caso dos meninos lá que pegou fogo, dos atletas. Aquilo é um descuido, aquilo é um descuido. Aquilo é uma negligência. Entendeu? Um caso lá com o livro Projeciologia que pegou fogo também nas edições. Ali já era mais... Alguma coisa era. Então é difícil, né, a gente generalizar. Nós temos que estudar cada caso, né, Gilson? Vamos lá. Pensenologia, página 1. O que pensa o verbetógrafo sobre a expansão do holopensene da reurbanologia? Após a publicação do Homo sapiens reurbanizatus, é algo palpável, perceptível para você ou ainda é muito incipiente? Os dois, tá? Tem alguns aspectos que são realmente incipientes, outros, pelos estudos que a gente tem acompanhado no Tratado do Waldo, pode-se ter uma ideia dos fatos que eles colocam dentro. Ele traz uma fatuística muito rica, muito expansiva. Então, a gente pode prever algumas coisas realmente. Só não dá para afirmar nada, mas a gente imagina como ele combinava bastante. Ele comentava que esse processo já está praticamente terminando. A reurbanologia, ela me parece que vai até os anos 2075, segundo Waldo. Então, a base mais crítica, né? A base mais crítica. Eu gosto dele porque ele é otimista, já está terminando. Nós estamos em 2019, mas você está certo. Dentro da escala das múltiplas vidas, você está no fim mesmo, concordo. E outra, ele aparentemente acompanhava desde 1100. Eu não tenho esse vislumbre, nem imaginar. Então é muito tempo que já está sendo trabalhado. Perfeito. Ou seja, para que nós estejamos aqui fazendo esses debates, quanta coisa não foi já feita. Já aconteceu, perfeito. Olha, pode ser uma coisa distante, realmente, mas o fato da gente estar aqui, de alguma forma, a gente está participando disso, né? Com certeza. Então, assim, gente, assim, vamos combinar que essa minha percepção não é tão distante, né? Olha, eu dou aula na faculdade faz 16 anos. E eu vejo o que vai chegando, comparando com o que tinha. Aí fica bem claro. Fica bem claro. Eu acho que a gente vive mais a Reubex do que a gente imagina. Só que a gente não tem olhos para ver. Então, eu vejo isso também, Mabel. Nesses 13 anos, só aqui em Foz do Iguaçu, eu pude comparar. No Rio de Janeiro, eu não conseguia. Porque lá eu tinha menos alunos e mais convívio com a sociedade. Aqui eu consigo perceber mais os alunos, porque eles são mais diretos. Eu não fico muito diante do trânsito. Eu deslocava lá 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Entendi. Aqui eu vou em 14 minutos, ida e volta. É isso aí. Então, e você tem mais contato, né? Você quer dizer? Eu consigo perceber a dificuldade que os alunos aparecem a cada ano para aprender. Não é fácil. Não é fácil. Mas, enfim, é um tema muito complexo, Reubex, né? Tem até o Colégio Invisível aqui, da Reurbanologia, me parece que eles vão escrever um livro esse ano, vai publicar um livro. Isso que vale a pena a gente ler com calma, porque eles têm estudado isso há muito tempo, com afinco. Um dos colégios invisíveis mais ativos que tem é justamente desse tema. Parafatologia, página 2, segunda linha. Como ocorre a blindagem energética da equipe? Poderia compartilhar alguma casuística pessoal? Olha, a blindagem energética da Equipex, meus conhecimentos são teóricos, então eu não tenho experiências práticas, mas eu posso relacionar que essas blindagens, essas Equipex, são de abordagens que eles trazem das centrais extrafísicas mais evoluídas. Então, eles utilizam essas energias para poder blindar esse procedimento. Mas, então, na prática, eu não tenho exemplos para dar.
E o que eles fazem? Eles pegam a energia e eles fazem um encapsulamento de uma pessoa ou de várias pessoas, como se ela, a partir daquele momento e momentaneamente, ela é desperta. Nada atinge. Tanto é que o nível de autoconsciencialidade dela naquela hora aumenta, porque ela se vê livre temporariamente em função do amparo de qualquer tipo de intrusão pensênica. Então, imagine isso mesmo, um encapsulamento onde a pessoa ela vai andando e nada vai atingindo. Geralmente os amparadores fazem isso porque ela está no momento de assistência mais crítico. Então, ela precisa de um reforço para que ela se saia bem. E isso geralmente tem um tempo de duração, que pode ser 15 minutos, pode ser um dia inteiro, pode ser uma semana, pode ser 15 dias, por exemplo. Mas geralmente é em função de uma necessidade específica que aquela consim ou aquele grupo de consins está passando. Você quer falar alguma coisa, alguém? Não? Só, Mabel, ainda em cima disso que você está falando, Fala. Usando o filme, por exemplo, lá do corpo fechado, né? Quando de fato é um macrosoma, né? Que nem lá parece que é um macrosoma. Quando de fato pode ser um salvado de incêndio, ou quando de fato é uma assistência maior por conta de alguma tarefa, Perfeito, né? Então, assim, quer dizer, fala. Como é que a gente vai conseguir ter clareza de cada caso? Eu acho que a pessoa vai ter que estudar assim, sabe? Por exemplo, imagino aqui, quem aqui já se sentiu encapsulado? Foi eu? Que já recebeu algum encapsulamento, perfeito? Então, o que a gente faz? A gente compara aquele momento do encapsulamento com o seu dia a dia. Se aquilo não é muito padrão, Lúcia, você já toma como hipótese mais forte que é provocado por amparador e não pelo seu corpo fechado, vamos dizer, pela dispersidade, né? Agora, vamos supor que a pessoa começa a perceber que ao longo dos meses e dos anos, ela está mais para corpo fechado do que para assediado. Aí ela já começa a levar em consideração a possibilidade dela estar virando desperta. Há indícios de fatos e parafatos que o equilíbrio dela aumentou do que ela era. E não é um momentâneo, é um contínuo de autoequilíbrio maior. Se há um contínuo de autoequilíbrio maior na sua intraconsciencialidade, comece a estudar a desperticidade. Porque pode ser que você mudou um pouco ali, mais para lá do que para cá. Agora, a terceira hipótese sua era o macrosoma, não é? Aí o macrosoma já é uma outra variável. Porque aí ela teria que estudar algumas reações, inclusive físicas, dela ao longo da vida, para levantar a hipótese da macrossomática. Mas olha, são 3 coisas interessantes para se estudar. Primeiro, o encapsulamento, se foi provocado por amparador, por quê? Ou não foi provocado, eu estou me equilibrando mais. O que você fez? E quanto te falta para ser desperto? E o macrosoma é uma terceira variável. Eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto. Gilson, desculpa. O seu tema, né, e a sua definição, eu achei muito homeostática. Inclusive, a sinonimologia. E por que o tema ele ficou como central neutro? Eu trouxe esse central neutro porque você pode ser um salvado de incêndio, mesmo tendo uma definição que é metafórica, e você não conseguir levar o processo para a evolução. Você entra para a riscomania, acabou. Aí tirou a parte que seria mais homeostática. Mas aí você não está trocando a causa pelo efeito? Por que eu estou falando isso? Porque Sim. O que aconteceu depois é outra história, é outro verbo. Você acha que tem que ser homeostático? Porque olha só, aqui está falando uma expressão metafórica relativa a uma consciência consexa auxiliada socorrida. Ou seja, ela teve mérito. Então, se você for ver aqui no geral, âmbito da assistência da Helbex no curso do planeta, é só homeostático, eu não estou vendo nada negativo, não, na boa. É isso que eu quero entender. Entendi. A ação em si
de ser salvado é homeostática. É um mérito, está na ficha da pessoa, fala assim, olha, você tem um mérito disso, porque o outro não foi. Que nem ela falou assim, o outro foi transmigrado, ele não foi salvado. Não, ele não teve. É uma coisa É a para se ficha. pensar. A gente leva para a Enciclosápios. Agora quer ver, ó, para piorar a situação. Olha, a expressão salvado de incêndio não se refere apenas às consciências. Transcrevo abaixo um exemplo da expressão utilizada pelo professor Valdo, aplicada a tarefas na tertúlia 900, reaproximação interconsciencial. Aí vem. Pergunta para o Valdo. Quais são os procedimentos que um retomador de tarefa deve fazer para agilizar seu processo evolutivo e aumentar seu rapport com os amparadores? Aí o professor Valdo responde. Fazer o balanço, o levantamento, o inventário daquilo que a pessoa deveria de fazer naquela época e não fez. E ver o que é salvado de incêndio. O que é que não foi destruído e que ainda se pode recuperar? Então, só nessa parte aí a gente já pode vislumbrar a possibilidade dele não ter sido ou sido salvado. Pode. Mas aqui ele está falando não só da pessoa, ele está dizendo das atividades que ainda podem ser salvas. Sim. Aí ele fala assim, ó, se passar muitos anos, esqueça o levantamento que não resolve nada. Aí você já começa de cara a formular um novo programa, um novo planejamento, uma nova Proexis, porque aquela você já perdeu. Essa é a tertúlia reaproximação interconsciencial. O que eu entendo disso aqui? Que ele fala que se você é retomador de tarefa, você perdeu companhias em algum período que você se distanciou. Você perdeu contextos. E outra, pessoas que estavam junto com você deixou de fazer o que tinha que fazer por causa de você. Isso. E aí, então, você tem que fazer um balanço, o que dá para salvar e o que você esquece porque já era. A fila andou, perfeito. E ele comenta até em termos de tempo. 10 anos é suficientemente para você começar a fazer outro planejamento. Perfeito. Mas eu vou levar para esse Enciclosápios. Deixa comigo. Gilson, Sinergismologia, página 2. Poderia comentar? Vou pegar aqui a sinergismologia. O sinergismo nós já comentamos e a gente estava falando daquele alcance que a pessoa precisava para a ProEx em virtude de ter os dois casos juntos, que seria o salvar de incêndio e a convalescência pós-curso intermissivo. Então, eles têm grande chance de alcançar a ProEx. Com certeza. Não, com certeza temos. Agora, ortopensatologia, página 1. Poderia comentar essa ortopensata? Lê lá, Gilson, a ortopensata. Pesquisa. Para se estudar o doente e a doença, temos de aprofundar e entender os bastidores e os parabastidores das vidas intra- e extrafísicas da personalidade. O que eu vejo nesta ortopensata? Os parabastidores exigem um pouco de parapsiquismo, de mais aprofundamento na pesquisa, e ela é factível de se chegar. Por exemplo, eu consegui vislumbrar um pedacinho na minha pesquisa dessa doença que eu acometi de hanseníase e consegui chegar a perceber o seguinte, que lá atrás tinha um grupo de fariseus ligado à hanseníase. E aí eu aprofundei um pouco mais e cheguei à conclusão nas pesquisas que eu precisava atender esse grupo. E aí eu coloco na TENEPS e tento fazer o melhor para esse grupo. Isso eu não posso também dizer que eu tenho um parapsiquismo lá capaz de afirmar, mas é uma hipótese que eu tenho. E esse grupo está relacionado com a hanseníase. Então, na verdade, você está trazendo a possibilidade de uma causa paragenética.
Possivelmente. Possivelmente, né? Paragenética no sentido de grupo, inclusive, né? Porque a hanseníase ela é histórica, é uma doença histórica, e na história desses fariseus, que eram os caçadores de dízimos, eles tinham uma intriga. Então, quer dizer, pode ser que alguma coisa sobrou aí, então Olha, interessante isso aí, eu estou trazendo isso para poder assistir esse grupo, que eu não sei o que aconteceu lá atrás. Legal. Bom, alguma questão? Não. Politicologia, página 3. Favor detalhar a política reurbanológica planetária. Essa eu acho que mais gente pode falar também. Você chama a Paula aqui. Ótimo. O Eduardo também? Então pronto. A Paula vai lá. Mas a hipótese que eu vejo é que nessa política, todas as pessoas que estão mais lúcidas estão envolvidas nesse processo político, porque todos vão ganhar com essa reurbanização. E, aparentemente, ela está próxima do término. E aí cabe a nós buscar a fazer o maior número de assistências para que possamos vislumbrar mais esse processo, que a reurbanologia ela veio para ficar. Esses estudos são muito importantes para nós. Cada vez que a gente entender mais isso, mais a gente vai poder assistir mais e melhor, e ser assistidos, né? Eu acho que quando ele fala de política, também fala sobre a orientação, a diretriz macro, né? Que, assim, na verdade, a diretriz maior do planeta hoje em dia é toda voltada a Reurbex, né? Então, assim, a última moda é a Reurbex no planeta. Então, quando ele fala de política, ele fala de medidas interplanetárias, fala da atuação dos serenões e dos dirigentes, né, extrafísicos. Então, essa é a política atual do planeta, vivenciar e passar por essa, vamos dizer assim, essa cirurgia de destino coletiva que é a Reurbex. Cirurgia de destino coletiva. Essa é uma expressão ótima, que eu acho que define bem a Reurbex. Cirurgia de destino coletiva, planetária e interplanetária. Planetária, no caso. Paulo, o que você vai falar nesse tribunal sobre esse assunto? Eu gostaria muito bem de saber quais seriam essas cláusulas dessa política. Eu tenho uma cláusula. Do assistido como é que fala? Se considera até o berro do boi. Como é que é? Oi. É assim. Eu fico imaginando se eu sou consciex bem avançada. E você está atendendo as consciexes se vai para ser transmigrada, não vai ser transmigrada. Eu penso assim, eu ia olhar para aquela consciex e eu ia usar ou tentar aproveitar tudo que ela tem para ela não ser transmigrada. Até o berro do boi, como se diz, entendeu? Eu acho que é uma política. Não, peraí, vamos estudar mais o caso. Peraí, vamos ver se ela não tem nada de bom mesmo. Peraí, vamos ver se não tem nada. Olha a ficha de novo, não tem nada azulzinho. Eu acho que isso é uma política da Reurbex. Deu para entender? Bem simplória. Você está colocando você se colocando do lado dos amparadores. Porque eu acho que essa pergunta ela é isso, não é? Eu peguei só a questão da política reurbanológica, né, planetária. Porque quem faz a política são os amparadores. Né? Mas eu estava pensando, por exemplo, aquilo que o Eduardo falou, que para mim eu acho que mais importante que tem a ver com o nosso processo mesmo, no nosso dia a dia aqui, que é um verbete da Dulce, que eu acho espetacular, que é a automultividência para-reurbanológica, ou reubexológica. É a gente viver o dia a dia tendo o olhar da Reurbex. Então, essas coisas acontecem. A Notre Dame foi queimada. Por que aquilo foi queimado? Em termos da para-reurbanologia, as leis da para-reurbanologia, onde é que foram, né? Onde é que aquilo estava no contexto? Entende? A gente estava falando hoje isso sobre, na dinâmica da Encyclosapiens. E aí me chamou muita atenção, porque eu acho que o primeiro que a gente ouviu falar que ia dar dinheiro é o pessoal da Louis Vuitton. Gente, olha o grupo que vai se mexendo pelo fato daquela igreja ter sido queimada. Destruída. Então, o pessoal
religião e arte, né? Mas Começou a levantar a bandeira. Olha comigo. Entende? Eu queria que alguém levantasse a bandeira pelo Museu do Rio de Janeiro. Pois é, mas... Estão precisando de ajuda. Né? Então, eu acho que essa moldividência que eu acho que tem a ver com essa política da gente entrar nesse fluxo que eu acho que está mais dentro do nosso dia a dia. E outra coisa, eu acho que essa moldividência nos tranquiliza, que você compreende mais. Completamente. Certas coisas que são difíceis de entender, de atrocidades que acontecem hoje em dia, né? São coisas difíceis para você entender. Mas com a Helbex, se você coloca a Helbex no meio, você fala, não, tá tudo certo. O professor Waldo falava que a gente sofre porque a gente não entende, claro, né? Quando a gente não compreende. E eu acho que a Helbex nos ajuda, esse óculos da Helbex nos ajuda muito. Mas o número nos últimos anos de acidentes, catástrofes que tem acontecido é muito grande. É porque também não para de nascer gente. É muita gente, para coordenar tudo isso é muito complicado, né, Gilson? Não para. Nada contra, né? Mas é muita gente, então é mais entropia. Sabe uma coisa, eu estava pensando com esse esclarecimento do que quando se fala de salvado de incêndio, não é somente a pessoa, tem que ver objetos, tem que ver com situações. E eu estava, nesses dias, observando por os cursos de campo que a gente tem a possibilidade de participar, que muitas vezes poderia ser salvado de incêndio quando você vê que do extrafísico, assim como falou antes Gilson, o tema do Farineus, que ele sente que tem alguma intriga, alguma questão a ser resolvida, poderia ser salvo de incêndio quando se esclarecem coisas que ficaram ocultas ou que ficaram sem conhecimento. Tem acontecido comigo situações que eu percebi de consciências que queriam esclarecer um ponto que estava cego, que precisavam que fique claro isso. Eu então penso, né, como para que as coisas fiquem claras. Então, penso que isso também poderia ser, não sei se vocês acham, uma consideração de um salvado de incêndio, uma coisa que se pode esclarecer e que fica nesse ponto mais homeostático, né? Porque está sabendo as partes, o que ficou ruim, o que ficou bem, o que foi injusto, segundo algumas consciências, o que não deu para fazer, esse tipo de coisas. Isso reconheço que é uma vivência que estou sentindo ultimamente e agora veio à tona para ver se você, Gilson, considera que isso poderia estar dentro de salvado de incêndio. Eu acho que é provável, não posso ter assim uma certeza, mas é provável que sim. Que você quer comentar, Eduardo? Provável. Oi. Eu me lembrei agora que, só para ajudar a pessoa que perguntou, né? Política reurbanológica, por exemplo, é quando chegam e mudam o foco da Reurbex da China para a África. Outra coisa é quando tem aquela reunião... Parageopolítica. Parageopolítica. Quando tem aquela reunião do Sursum Consciência, que estão definindo os próximos passos, né? É o Summit, né? Os próximos passos da Reurbex. Isso tudo é política reurbexiológica. Podia ter a chance, né? Será que gravaram, Mabel? A gente se gravar, vamos ver que canal que colocaram para a gente acessar. Outro aspecto dessa política, eu vejo aquela questão dos élderes, que muitos vieram transmigrados para esse planeta, bateram cabeça, continuaram errando, mesmo assim foram líderes em diversos momentos da sociedade, em diversos contextos. E aí o que acontece? Vão para a Bratosfera, aí são resgatados para ajudar a Helbex. Então, quer dizer, é uma política, se a gente for ver, a gente está por aqui dessa política, assim, está coberta, ela vem com uma onda, sobrepaira a gente. Né? Com certeza, a gente é engolido. A gente é engolido sobre isso. A Helbex engole todo mundo que não está com olhos para ver, né? Ela vem, é um tsunami. A Helbex é um tsunami. Quem está mais luz percebe, quem não está mais luz é levado, vai no caldo. Vai no caldo da Helbex. Gente, só dar uns recados aqui. Amanhã tem Círculo Mental Somático, às 9 da manhã. O tema é Para-Axiologia Intermissiva. Vai se estudar os valores que são tratados, inclusive, no curso intermissivo. E no domingo, a tertúlia matinal
é História do Parapsiquismo, a especialidade é Parafenomenologia e o pesquisador é o João Ricardo Schneider, que inclusive escreveu um baita de um livro, um senhor livro sobre esse assunto. Então vale a pena a gente participar, que ele conhece muito do assunto, ele conhece muito. Curso de Espertometria, em junho, 15 e 16, na Assimvex, com Alexandre Nonato e Marcelo Pasculin. Amanhã começa o acoplamentário, cujo tema é intervoluntariado. Então vai ser com o Fernando Barbaresco, o Alexandre Nonato e a Patrícia Pialarice. Aqui nós temos também Bases do Desenvolvimento Parapsíquico na CIP, dias 20 e 27 de abril, e depois tem outras datas em maio. Nós vamos ter sexta turma dos bolsões holopensênicos no dia 11 e 12 de maio, o curso Higiene Consciencial com o professor Eduardo e professor Rui, dias 24 a 26 de maio, aqui no auditório do CAEC, o curso Teática da Mega Fraternidade com a Giriscons, nos dias 31 de maio a 2 de junho. Existe ali o curso Mega Gescom, Escola do Auto Revezamento Existencial, que é um curso da Unescom só para autores de livros. Então, a pessoa tem que ter publicado já algum livro. Isso aqui já era. E lembrando, né, principalmente aí aos teletertulianos que não estão mais longe para se programarem, vai haver o segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, nos dias 17 e 18 de agosto, que é da Enciclosapiens esse evento, aqui em Foz do Iguaçu. Fica o convite. E por último, que eu já comentei, no começo da tertúlia, o lançamento desse livro, Círculo Mental Somático, que vai acontecer na semana que vem, aqui no Tertuliário, no Círculo, no sábado, e à noite, no dia 27, no Hotel Mabu, com jantar também por adesão. Então vamos lá, Gilson. Enumerologia. Pode falar um pouco, dar uma palhinha nos itens dessa sessão? Então, quem fez essa pergunta? O salvado de incêndio no mega hospital terrestre. Nós já comentamos anteriormente que, comparando com o outro, que seria o mega hospital, é o objetivo da nossa pesquisa. Nós estamos hoje no mega hospital terrestre e pretendemos alcançar, com as nossas pesquisas e assistências, a mega escola terrestre. O salvado de incêndio é em dimensão extrafísica. A gente comentou aqui que seria o salvado de incêndio antes do curso intermissivo, e ele foi levado para o curso e acabou chegando na intermissão. O salvado de incêndio de Comunex baratrosférica, esse também foi alcançado da baratrosfera e foi levado para o curso intermissivo. O salvado de incêndio de continentes atrasados, esses aí são os que mais tiraram proveito. Possivelmente a gente não pode afirmar se eles aceitaram o curso intermissivo. O salvado de incêndio em novos continentes, esses são os que mais podem ter aproveitado, até porque eu fiz uma relação com a exemplologia, que lá na segunda parte eu falo: a consciex, oriunda de deslocamentos em massa de comunidades extrafísicas, paratroposféricas, patológicas, para a neo-ressoma em área planejada. Então, quem está em novos continentes, é mais possível ter chegado nessa exemplologia para a ressoma em uma área planejada. Esse exemplo seu é muito bom. Eu acho que esclarece um monte de coisa esse exemplo seu. E aí, nós temos aí o salvado de incêndio reciclante exitoso,
que é mais ou menos a premissa do que nós estamos falando aqui, esse período, de você reciclar, reciclar, até alcançar a ProEx, ou então a sua Mega Gescom, a sua escrita. Bem. Pode argumentar sobre a frase enfática? Frase enfática. O salvado de incêndio, quando lúcido, atua com vontade férrea, orto-intenção e resiliência evolutiva na busca pelas reciclagens renovadoras passíveis de construir o complexo da ProEx. Então, o que eu vejo aqui nessa frase enfática para a gente elucidar mais? É pegar as palavras-chave. Quando a consciência está lúcida, quando ela impõe a sua vontade como intencionalidade cosmoética e vai se relacionar ao quê? As mudanças, a busca pela resiliência para que ela chegue à ProEx. Porém, nessa vontade de ser completista, já ela pode vislumbrar a pré-intermissão nesta vida. É isso que a gente pretende aqui elucidar nessa frase. Gilson, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a efeitologia, página 2. Você fala do efeito da arquitetura reparadora. Você podia relacionar isso com o tema do verbete? Por favor. Então, quando a gente fala em arquitetura reparadora, a gente está falando o quê? De ambientes. E aí, quando se trata de ambientes, a gente relaciona aos conviventes dos ambientes que somos nós. E aí, é um verbete. Deixa eu pegar aqui. É da Dulce. É da Dulce? É da Dulce. Mas, em suma, esse verbete ele quer mostrar que aqueles ambientes que pode ser de um prédio, por exemplo, de serviço público, que tem ou foi degradado ou ficou sem uso, como a gente teve esse exemplo de São Paulo recentemente. Aquele incêndio com os moradores que invadiram foi provocado pela degradação. Daí, quando se você faz uma restauração desse nível, o ambiente melhora, você troca o holompensene e o salvado de incêndio vive melhor, ele fica mais lúcido. Essa é a premissa que eu vi nessa relação. Ok, obrigada. Patologia, página 1. Poderia estabelecer a relação do balanço anual com o tema? O balanço anual, a gente veio comentando aqui com relação à programação existencial que fazemos. Ele está bem relacionado com o curso da ProEx, que é o balanço existencial. Então, lá você tem uma planilha e vem todos os recursos durante esses 5 dias para você planejar o seu balanço da sua existência. Se você não consegue, você repete o balanço e você acaba tendo uma relação importante com essa evolução que você precisa chegar, para você ter mais ou menos um rumo, ter um vislumbre do que você precisa fazer na sua vida. Então, é um programa que você vai alcançar alguma coisa que é importante para você. E o salvado de incêndio, ele precisa dessas orientações para ele acordar e pegar o rumo certo. Então, a sugestão é fazer esse curso, o balanço existencial. Teve até um verbete que agora, foi poucos dias, né, que o Lost defendeu, né, o balanço, não foi? Então, o pessoal da PEX conhece profundamente. Quantos anos tem esse curso, André? 17 anos, né? Então, uma coisa que já tem história para contar, né? Sindromologia, página 3, linhas 1 e 2. Por que foram incluídas nesse verbete a síndrome de burnout, que você já respondeu,
e a síndrome de Amiel? Então, essa relação das síndromes é porque nem todos salvados, nem todos que estão em busca da evolução acabam conseguindo, em todos os momentos, um processo de ajuda. E aí, quando acontece, por exemplo, nesse caso, a pessoa acaba destoando e não conseguindo dar uma sequência. E o que seria, no caso, a síndrome de Amiel? Seria o estado mórbido caracterizado de um quadro clínico no qual predomina o distúrbio da autovivência de ações intelectuais inúteis, repetitivas no dia a dia, mês após ano, sem acrescentar algo realmente enriquecedor. A pessoa escreve aquilo que não chega a lugar nenhum, algo que não soma nada, e às vezes até publica e, infelizmente, fica, né? Eu pergunto, será que daqui a 10 anos, ele, quando ler aquilo, ele não vai conseguir entender a burrada que ele fez? Aí eu pergunto, essa vida que ele escreveu bastante coisa, mas sem nenhuma utilidade, vai ser a vida crítica dele daqui a 5 vidas? Ele vai retomar a escrita, mas aí já acrescentando algo, né? É possível também. É muito interessante a Conscienciologia. É muito interessante a Conscienciologia porque ele traz alguns conceitos que você pode andar para trás, olhar para trás, você pode fazer uma perspectiva para frente, né? Eu penso a lógica da evolução, né? Isso que acabou de falar você, como todo tem um olhar diferente, né? É outro ângulo de olhar. Bem mais amplo, né? É mais amplo. Aqui a nossa última pergunta, né? Na fatologia, na página 1, na linha 10, poderia explicar melhor a janela de oportunidades otimizando a interassistencialidade? Então, a janela de oportunidade, ela é um verbete. Então, nós temos a definição seguinte: é a abertura, brecha, fresta, fenda, momentânea no contínuo evolutivo da consciência, favorável, oportuna e propícia à otimização, à melhoria ou à profilaxia de algum aspecto relevante à teática das autorrecins, da interassistencialidade e do completismo proéxico. Então, essa janela de oportunidade, ela aparece veemente para aquele intermissivista que está buscando, que está entendendo esse momento lúcido dele. Se ele ficar atento, principalmente os inversores, eles conseguem entender isso muito cedo. Evidente que os outros também terão a mesma oportunidade. Porém, o ideal é ficarmos cada vez mais explorando os processos de parapsiquismo e dar atenção para que aproveitem essas oportunidades, que às vezes ela pode parar de aparecer. Quando os caminhos se abrem, é bom ficar esperto. Não é isso? Porque às vezes são caminhos importantíssimos que se abrem no que diz respeito à proex da pessoa. Muito bem, Gilson, parabéns aí pela defesa do verbete, é um assunto super complexo e super próximos, eu acho, a todos nós. Queria agradecer aos tertulianos, aos teletertulianos, a gente passa para os nossos recados e até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 27 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. A Paula Souza com o curso Pangrafologia Verbetológica, Maria Cristina Nievas com o curso Base do Desenvolvimento Parapsíquico, o Amin Lascani com Escola do Parapsiquismo e o Antônio Fontinelli com Interlocução Conscienciométrica. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosápiens, gostaria de convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. É o curso de campo da Enciclosápiens que já vai na sua 6ª edição e vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, nos dias 24, 25 e 26 de maio.
Esse curso ele é baseado na técnica das 3 cadeiras, que é a técnica que o professor Valdo utilizava na escrita dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, e ela está descrita no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Esse curso, eu gostaria só de salientar, ele só ocorre uma vez por ano aqui em Foz, e é sempre no último final de semana de maio. Por isso, é oportunidade para você vir até Foz, ou você que está aqui em Foz, e fazer esse curso. Então, o curso é estruturado, como eu falei, na técnica das 3 cadeiras, onde nós, tanto no sábado quanto no domingo, nós montamos um set pangráfico e verbetográfico, que é facilitador da escrita do seu verbete. Para além disso, nós temos monitores, que são revisores consolidadores da Enciclosapiens, que vão estar ajudando vocês, tanto no sábado à tarde como no domingo à tarde, na escrita do verbete. Ele pode estar em qualquer fase, desde a concepção inicial, na descrição do próprio título, como até numa acabativa, onde você pode estar meio parado no seu verbete, e a gente pode dar uma ajuda nesse sentido, ok? Então, para você que está interessado, você pode ligar para o telefone do CAEC para informação e para inscrição, e o telefone é o 45 2102 1499. Eu espero ver vocês lá. Muito obrigada. Boa tarde, tertulianos e paratertulianos. Estou aqui para convidar vocês ao curso Bases do Desenvolvimento Parapsíquico. Ele é ministrado pela CIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, cuja sede está no Discernimento. É um curso sem pré-requisitos, com 30 horas aula, objetivando auxiliar o participante na compreensão dos fenômenos parapsíquicos no dia a dia, as coisas que acontecem conosco, que coisas são boas para poder ir ampliando a ideia, o nível de compreensão das coisas que favorecem um melhoramento, logicamente, na qualidade de vida. Os principais tópicos são paradigma consciencial, bioenergias e holossoma, fenômenos parapsíquicos, projeção consciente, aula vídeo, programação existencial e holokarma, cosmoética, técnicas energéticas, personalidades evolutivas e técnicas assistenciais. As datas do curso são 20, o curso começa amanhã, sábado, 20 e 27 de abril. Outras datas no mês de maio são 4, 11, 18 e 25 de maio. O horário é de 9 às 11h30 e de 14h30 a 17h. Para mais informações, o telefone é 45 2102 1421 e pelo e-mail acip@acip.com. Esperamos vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter mais uma turma que vai se iniciar em julho desse ano. Essa modalidade da escola, ela tem a duração de 1 ano, são 3 módulos de 5 dias cada um, totalizando 15 dias, é um curso bem amplo, bem extenso sobre parapsiquismo, onde a gente usa o conceito de competência. Vocês lembram que o professor Valdo sempre falava, em matéria de parapsiquismo, só põe banca quem tem competência. Nós somos atrás dessa competência, adaptamos o conceito de competência da pedagogia para o parapsiquismo. São tratadas ao longo da escola 31 competências parapsíquicas, desde as mais básicas, até passando pelas intermediárias, até as mais avançadas. Só para citar algumas aqui, ó, tem psicometria, sinalética, parapercepção impressiva, parapsiquismo intelectual, clarividência, telepatia, clareaudiência, retrocognição, escagem, encapsulamento, instalação de campo, atenção dividida, concentração mental, detalhismo, e vai aí por aí afora. São ao todo 31. Quem tiver interesse, né, pode já se programar, porque o módulo 1 vai ter início em julho, depois o módulo 2 em janeiro do ano seguinte, né, de 2020, e depois o módulo 3
em julho de 2020 também. E entre os módulos, entre esses 3 módulos, tem uma série de atividades, por exemplo, maratonas parapsíquicas, que os alunos podem fazer no local onde estiverem. Os 3 módulos são presenciais aqui no CAEC. Esse curso ele é fundamentado nesse livro, que foi lançado em 2017, 2018, final de 2017, é o livro Competências Parapsíquicas, né? E esse livro reflete a nossa experiência aí de 9 anos com a Escola de Parapsiquismo. A gente segue quase que totalmente o que tem no livro, né? E os módulos eles são mais práticos do que teóricos, seguindo aquela fórmula do professor Valdo de 99% de prática e 1% de teoria. Tem também teoria no curso, mas é pouco. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 2102 1499, lembrando que é só essa turma por ano. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez para divulgar os cursos da Conscius. Hoje, precisamente, para divulgar a interlocução conscienciométrica. Vocês sabem o que é a interlocução conscienciométrica? É uma atividade que é feita a cada o terceiro domingo de cada mês. Esse caso vai ser agora no dia 21 de abril, e o palestrante vai ser eu, Antônio Fontenelle, com o tema Decisões Evolutivas sob o enfoque da conscienciometria. Esse tema é o tema do meu livro, né? Provavelmente agora em maio, e o horário é de 16 às 17h30 online, tá? Para domingo, não esqueça. E quem tiver interesse, é só sintonizar www.conscius.org.br. E muito obrigado a todos e até lá. O título do verbete de amanhã é Alto Poder Cosmoético. A especialidade Liderologia é o verbetógrafo professor Gabriel Lara. Agradecemos a presença, a participação, boa tarde e até amanhã.